Olá, minhas queridas irmãs, graça e paz seja com todos vocês. É uma alegria muito grande poder voltar, estar novamente aqui com vocês, não apenas para podermos, interagir, mas, acima de tudo, compartilharmos a palavra de Deus. Ele seja a honra, o louvor e a glória, e, obviamente, a alegria é toda nossa. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Laurindo, atualmente estou pastoreando a Igreja Batista Central aqui em Macapá, extremo norte aqui do Brasil, estado do Amapá. E sou casado com a Rossandra, nós temos duas filhas, a Lídia e a Sofia. As nossas filhas moram em João Pessoa e eu e Rossandra, nós estamos aqui diante desse desafio, dessa missão de vir pregar o Evangelho, e Deus tem sido muito bondoso conosco. Eu quero agradecer à irmã Cleide pelo convite, obrigado pela acolhida de vocês, obrigado pelo carinho de vocês. E dizer que é um prazer imensurável para mim poder compartilhar a palavra de Deus, e eu digo sempre para Deus que eu não quero perder nenhuma oportunidade. E poder estar com vocês aqui é algo muito significativo nesse sentido. Bom, diante do convite, né, eu estou trazendo um texto que eu acredito que vocês já devem ter lido, conhecem, mas é um texto que cada vez que nós lemos ele, ele nos alcança de forma muito impactante, né? E o texto, ele na verdade, eu vou fazer duas leituras. O primeiro está lá em Abacuque, no capítulo 2, tá? E depois eu gostaria também que vocês pudessem abrir a Bíblia lá em Salmos, capítulo 13, versículo 1 e 2, tá? Então, Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e 2, e Salmos 13, versículo 1 e 2. Eu vou fazer a leitura e, por incrível que pareça, parece que essas leituras, elas se, elas se correspondem, né? Parece que elas falam entre si. Até parece, olhando assim de forma muito vaga, que é a mesma pessoa que está escrevendo. Mas a verdade, tanto o salmista Davi como Abacuque estão aqui, né, em contextos completamente diferentes, situações completamente diferentes, mas a forma como eles se expressam a Deus é uma forma muito comum que certamente eu e você nos expressamos, né? Nós às vezes nos colocamos diante de Deus. O texto em Abacuque, ele vai dizer o seguinte: Abacuque capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei para a minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem possa passar correndo. O salmista, o Salmo 13, ele vai dizer o seguinte: Até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Se você parar para analisar o capítulo 1 de Abacuque, ele também vai apresentar essa mesma queixa. Ele vai dizer, Abacuque capítulo 1, a sentença revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Deus, eu quero em nome de Jesus agradecer ao Senhor por tua palavra. Rogo e te agradeço pela oportunidade que estou tendo. Obrigado, Deus, pelas expectativas que nós criamos, porque quando se trata da tua palavra, sabemos que o Senhor sempre tem algo para nos falar.
Nem sempre é o que nós queremos, mas de uma coisa nós temos certeza, sempre será o que nós precisamos. Portanto, diante disso, eu quero te agradecer e rogo que teu Espírito Santo fale de forma pessoal e intransferível a cada um de nós, a cada uma das minhas irmãs que estão comigo agora. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até quando, Senhor? Até quando? Um lamento, uma queixa, um murmúrio, uma dor, um sofrimento? Até quando, Senhor? Uma expressão muito comum para alguém que está passando por algo difícil. E o interessante é que a situação do profeta Abacuque era uma situação muito peculiar, porque Abacuque ele foi levantado por Deus como profeta em um tempo do povo de Israel muito difícil, onde o povo estava se rebelando contra Deus, onde existiam ameaças profundas de ataque, de prisão, onde o povo estava vivendo de forma muito rebelde. Então, Abacuque foi um profeta para seu tempo. E ali ele se levanta, né, com a voz, ele se levanta com a sua intrepidez, ele se levanta, né, com a sua performance de homem de Deus, ele se levanta e ele agora começa a falar tudo aquilo que Deus estava orientando. Mas a questão toda é que quando Abacuque começa a falar, ele descobre que algumas coisas não estavam acontecendo talvez como ele desejasse. Algumas coisas não estavam fluindo dentro da perspectiva humana de Abacuque. E com isso, agora ele começa a se frustrar. E alguns motivos levam ele a essa frustração. Em primeiro lugar, parece que quanto mais ele falava para o povo, era que o povo permanecia um rebelde. Quanto mais eles orientavam o povo, era que o povo fazia as coisas erradas. Quanto mais ele pedia a Deus para que ele pudesse intervir, os inimigos não se aproximassem, era que os inimigos iam se aproximando. Aí chega uma hora que Abacuque olha assim, ele olha para Deus e diz, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E aí o sofrimento começa a visitar o coração de Abacuque, a tristeza, a angústia começa a visitar o coração de Abacuque, a insatisfação começa, porque Abacuque tinha plena convicção do que Deus era capaz de fazer. Abacuque sabia perfeitamente do que Deus poderia fazer. E Abacuque, isso porque Abacuque era um homem que tinha um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E esse relacionamento dava a Abacuque seguranças, certezas de que quando ele orava, Deus respondia. E isso tudo enchia o coração de Abacuque. Então, diante de tamanhos problemas e dificuldades, Abacuque é um homem limitado. Diante dos inimigos que se aproximavam, diante da rebeldia do povo, o que Abacuque vai fazer agora? Ele vai clamar a Deus. E ele diz, Senhor, eu não aguento mais. Até quando, Senhor, eu vou continuar sofrendo? Até quando isso vai me atormentar? Não me trouxeste aqui para isso? Até quando, Senhor, eu vou estar clamando misericórdia, violência, e o Senhor não vai me ajudar? E aí Abacuque agora entra numa pavorosa. Ele entra agora em luta. Ele começa a lutar. Abacuque agora não estava mais lutando com o povo, a rebeldia do povo. Abacuque agora não estava mais lutando com os inimigos que estavam se aproximando. Abacuque agora começa uma luta interna. O que foi que eu fiz para Deus não me responder? Onde foi que eu errei para Deus não me dar assistência? O que é que eu estou vivendo? O que é que eu estou fazendo de errado para Deus não me ouvir, não me dar uma resposta? E chega uma hora que Abacuque expõe o coração dele. E quando ele expõe esse coração a Deus, ele clama. E aí ele questiona Deus, Senhor, até quando? Ou seja, até quando eu tenho que esperar? Até quando eu vou perceber o povo se aproximando e o Senhor não vai agir? Até quando? Até quando? Se a gente para e analisa esse sofrimento histórico, contextual de Abacuque, e aí a gente vai lá, a gente vê lá que, lá em Salmo capítulo 13, Davi também não expressa diferente. Aí Davi chega lá no capítulo 13 e ele vai dizer, Senhor, até quando? Até quando tu esqueceste de mim? Senhor, até quando ocultarás o teu rosto de mim? Senhor, até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, porque tu não tiras essa tristeza, porque tu não resolve meus problemas? Senhor, até quando? Até quando? Até quando? E aí, tanto Davi
quanto Abacuque expressam. Expressam aqui o lado humano, eles expressam aqui a fragilidade humana diante das dificuldades e das perversidades que nós convivemos com ela. Porque nós, como povo de Deus, não estamos livres da perversidade humana. Deus nos preserva, Deus está presente, mas nós convivemos, porque vivemos numa sociedade perversa, no meio de pessoas perversas, pessoas que provocam o mal, a maldade no mundo, e nós estamos dentro desse contexto. E Abacuque ali estava numa angústia de vida. E aí, o interessante, porque se você parar para observar, o capítulo 1, Abacuque faz a queixa, ele abre o coração, ele mostra como é que o povo estava, a rebeldia do povo, ele se apresenta a Deus, ele faz tudo isso. Mas a verdade é que o capítulo 2 é a resposta de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, minha irmã. Deus ainda responde. Deus responde. Deus tem resposta. Mesmo que seja o silêncio de Deus, muitas vezes é a resposta que nós esperamos. Mas Deus responde até no silêncio. Deus responde. E a resposta de Deus é algo nítido, porque você sabe o que você quer, o que você espera. Deus é aquele que responde. E eu comecei lendo o capítulo 2 porque era a resposta de Deus. Aqui no capítulo 1 de Abacuque tem a queixa de Abacuque. Talvez hoje você tenha a sua queixa. Você aí tem a sua queixa, você tenha talvez anotado a sua queixa. A sua queixa pode estar diante de qualquer perspectiva sua. Ela pode estar diante de um contexto familiar, talvez um contexto conjugal, ela pode estar diante de um contexto social. Não sei quais são suas queixas. Não sei o que você tem aprontado, colocado diante de Deus. E aí a gente apresenta essas queixas a Deus, e chega uma hora até que a gente cansa de apresentar essas queixas, chega uma hora que as nossas forças elas se esvaem, seja a hora que a gente não encontra mais garra, a gente não consegue falar, e a gente começa agora a se culpar, porque se nós, quando o homem, né, quando nós cristãos não temos uma resposta de Deus, a primeira coisa que a gente faz é dizer assim, poxa, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? O que está acontecendo comigo? Então a gente já procura logo se culpar. E a verdade é que não tinha nada errado com Abacuque, a não ser uma coisa. Porque existe um contexto na nossa vida que Deus não vai atuar nas circunstâncias. Preste bem atenção no que eu vou falar. Deus não vai atuar nas circunstâncias, ou seja, eu vou continuar nessas circunstâncias. Quais são? Por exemplo, sociedade aí mundana. Deus tem poder para mudar essa sociedade e transformá-la? Claro que tem. Mas aí Deus não vai mudar a sociedade, Ele quer mudar o meu coração. Laurinho, eu não vou mudar a sociedade, não. Eu quero saber como é que você convive dentro dessa sociedade. Aí Deus alcança o meu coração. O negócio de Deus não está em mudar o outro, Ele está em mudar em nós mesmos. Deus quer mudar, Ele quer alcançar o nosso coração. E aí, a partir desse prisma, desse princípio, Deus faz com que Abacuque entenda algo importantíssimo, porque o negócio de Deus aqui não era com o povo de Israel, o povo de Judá. O negócio de Deus aqui não era simplesmente impedir que os inimigos se aproximassem e rendessem, porque após esse lugar, após isso aqui, o povo de Israel agora, ele é preso pelos assírios e ele é levado em castigo, viu? Eles vão agora, eles são presos aqui, após esse clamor de Abacuque. Então a gente vai ver que o negócio de Deus aqui não era mudar o povo, ir lá e fazer com que Abacuque pudesse ali se deparar, puxa vida, Deus ouviu minha oração e mudou o coração do povo, não era nada disso. O que Deus queria aqui era alcançar e libertar o coração de Abacuque de quem? Dele mesmo. Porque muitas vezes o nosso coração está preso às circunstâncias. Ou seja, se eu oro pedindo uma coisa, Deus atua, pronto, maravilha. Se eu peço algo, se eu apresento algo, se eu faço um voto, faço algo a Deus, Deus faz, pronto, tá tudo certinho. Ou seja, eu estou bem com Deus, eu estou com minha comunhão com Deus, eu estou bem, estou em paz com Deus. E a verdade é que muitas vezes nós perdemos o senso disso quando nós nos desvinculamos com Deus. Que o mais importante com Deus não é aquilo que eu consigo fazer por Deus, muito menos aquilo que Deus faz por aquilo que eu peço, mas é a minha relação e a minha intimidade com Deus.
A minha relação e a minha intimidade com Deus é a que diz sobre isso. E era essa a grande questão aqui que estava em jogo. Deus não queria, em hipótese nenhuma, que Abacuque entendesse que a prioridade ali era impedir os inimigos, porque Deus tinha poder para isso e Abacuque sabia. Deus não queria que Abacuque entendesse que a prioridade ali era ele mudar a mentalidade do povo. Abacuque quase entrou em parafuso porque ele sabia que Deus tinha poder para mudar. Mas o que Deus queria era que o coração de Abacuque fosse alcançado e liberto pelo poder de Deus. E aí o que é que Deus faz? Deus agora tem intimidade com ele. Se ele agora ele vai. E o interessante, você vai observar que o capítulo 2 de Abacuque e o capítulo 3 de Abacuque, o capítulo 2 vem a resposta de Deus e o capítulo 3 de Abacuque nada mais é do que uma outra oração que Abacuque faz, gente. Então, observe, primeiro vem a queixa de Abacuque. Ele apresenta a queixa a Deus. Oh, Senhor, minha situação é essa, olha meu sofrimento, a minha angústia, a tua distância de mim. Olha, Senhor, como eu estou sofrendo por esses motivos. Oh, Deus, muda isso, muda aquilo, muda fulano, muda Beltrano, cria situações. Senhor, eu não aguento mais, até quando eu vou esperar? Senhor, é muito para mim. Senhor, o que foi que eu fiz, o que deixei de fazer? Esse é o clamor, é o desespero de Abacuque. Aí Deus vem, alcança o coração de Abacuque e diz, meu negócio é contigo. Eu não tenho negócio com a tua família, eu não tenho negócio com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com o teu patrão, com o teu pastor, com o teu líder. Eu não quero saber de ninguém, do teu gato, do teu cachorro, eu não quero saber de ninguém. O meu negócio é com você. Nesse momento agora vem o estreito de Abacuque, ou seja, ele se aproxima de Deus. O coração dele é alcançado por Deus, é tomado por Deus. E nesse instante agora, Abacuque compreende exatamente o que falou Josué quando disse: olha, o que vocês vão fazer eu não sei, agora de uma coisa eu quero que vocês saibam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se todos vocês quiserem adorar aos deuses que seus pais adoraram, façam isso. Podem ir, eu não quero nem saber. Agora, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Abacuque agora ele toma uma posição. Josué ali, ele toma uma posição diante de Deus e diante daqueles. E agora, o que é que Deus estava querendo? Deus estava querendo dizer, Abacuque, eu só preciso que tu tomes uma posição. Esquece o povo, esquece os inimigos e te posiciona. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, a partir desse momento agora, entra a resposta de Deus ao coração de Abacuque. E como essa resposta alcançou seu coração? E aí vem agora a forma como Abacuque interpreta. E aí ele descarta, bom, eu sei que não é muito do povo, porque Deus, para mudar, o povo é dele, ele muda a hora que ele quer. Os inimigos estão se aproximando. Provavelmente o povo, nós seremos presos e escravos. Não vamos poder fazer nada. Eu sei que Deus tem poder para eliminar todo num sopro. Então não é isso. Afinal de contas, é com quem o negócio? Aí Abacuque descobre que o negócio era com ele. Agora, olhem atentamente, minhas irmãs, para o versículo 1 do capítulo 2. Eu não vou me deter ao capítulo 3 de Abacuque, porque isso aqui já é a resposta dele. E aí depois você pode até ler o que foi que Abacuque entendeu e como ele se apresenta a Deus. Talvez, se você tivesse que escrever a sua oração, depois desse encontro com Deus, você vai ter a sua oração. Essa aqui foi a oração de Abacuque. Mas preste atenção comigo. O que é que Deus exige de Abacuque? Em primeiro lugar, ele vai dizer assim, por-me-ei. Ou seja, eu vou me colocarei. Eu estarei em uma torre de vigia. A primeira coisa que ele faz, ele define um local. E aí, para todos nós, sabemos o que é uma torre de vigia, né? Então, a torre de vigia é um lugar onde você está atento. E aí a gente, quando nós, por exemplo, nos aproximamos de um presídio ou de um quartel, a gente vai observar que em momentos, em lugares estratégicos desse quartel, a gente vai ter aquilo que a gente chama torre de vigia.
Para que serve aquele lugar? A pessoa que é designada para estar ali, ela precisa estar consciente que ela tem que estar atenta. Ela precisa estar ali sobre alerta. Para qualquer movimento, ela precisa reagir. Ela entende que naquele momento é isso. Então, a primeira coisa que Abacuque faz é ele definir uma torre de vigia. E ele diz: eu não estarei na torre de vigia do outro. Ele diz assim: eu por-me-ei na minha torre de vigia. Ele define sua torre de vigia. Ele define um lugar. É muito mais do que um lugar físico. É um lugar, é um tempo com Deus. Essa torre de vigia significa um compromisso com Deus. A pessoa que está na torre de vigia, ela não pode se comprometer com nada. Ela não pode estar distraída com nada. Quando nós ocupamos esse lugar, ocupamos a pessoa que está na torre de vigia, ela não pode se distrair com nada. Nada. E aí vem, né? O que é que mais nós encontramos na nossa vida cristã? O que é que a gente encontra? Coisas que nos distraem. Coisas que tiram nossas forças, nossas energias, a nossa capacidade. Coisas que muitas vezes Satanás coloca, empecilhos que Satanás coloca, dificuldades que Satanás coloca para quê? Tirar a nossa atenção, prender nossa atenção e deixarmos, sairmos da posição de alerta. Minha irmã, não saia da postura de alerta, esteja sobre a sentinela, esteja atento, atenta ao que só o Senhor vai falar para você. A torre de vigia é um lugar muito mais do que um lugar físico. É um lugar, uma forma, é um comportamento, é um lugar estratégico onde você ouvirá o que só Deus tem para fazer, para falar. E diante de tudo isso, certamente, meus irmãos, certamente, diante de tudo isso, nós entendemos que Deus nos coloca na torre de vigia, mas pode ter certeza. Ao lado dessa torre de vigia, Satanás vai jogar suas setas, seus dardos, Satanás vai mandar seus anjos, Satanás vai levantar situações, vai levantar conflitos. Para quê? Para que a gente tire o olho, o foco, perca o foco daquilo que só o Senhor reservou. E isso faz com que a gente se distraia. Então, hoje, na verdade, em muitos contextos, pessoas crentes estão distraídos, perdendo forças, capacidade, com muitas outras coisas, porque eles não ocupam a torre de vigia como deveriam fazer. Mais interessante é que, entendendo que está na torre de vigia, eu não vou me distrair com outras coisas. E aí vem, se você não se distrai com outras coisas, e aí vem o segundo verbo aqui que me chama a atenção quando ele diz: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei. Vigiarei. Olha que coisa interessante. Eu vigiarei para o quê? Para ver. Ver o quê? Porque se você está na torre de vigia, você consegue ter uma visão ampla de tudo, inclusive de quem? Dos dardos inflamados de Satanás. Você vê, inclusive, coisas que te distraem. Então, eu preciso saber o que é que eu quero ver estando na torre de vigia. E aí, Abacuque aqui, ele é claro quando ele diz: eu quero ver o que Deus vai me falar. Quais são os sinais de Deus? Eu quero ver a presença de Deus. Eu quero ver o que Deus tem para me revelar. Eu quero ver o que é que Deus vai me trazer. Eu quero ver o que é que Deus vai trazer à minha mente, o que é que Deus vai trazer ao meu coração. Porque o que Deus trouxer à mente e o coração é isso que vai te sustentar. Aquilo que vem à tua mente, ao teu coração, é o que vai te tomar, é o que vai te encher, é o que vai te dar graça, é o que vai te dar força. Enquanto as coisas de Satanás vêm para te distrair,
sugar tuas forças, tuas energias, tua capacidade. Deus enche o teu coração. Ele enche, fortalece a tua fé. Ele enche o teu coração. Ele renova tuas esperanças. Deus dá gás para que você permaneça firme, enquanto Satanás está o quê? Tentando te distrair, excluindo, exaurindo você, fazendo com que você perca força, perca energia, perca a alegria da vida. Então, observe que Abacuque, quando ele cria essa torre de vigia, ele diz, eu vou criar a minha torre e vou para lá para ver o quê? Ver o que Deus tem para me falar. Olha só, o que é que Deus tem? E aí Deus, agora, quais são os sinais de Deus? Agora, não é sua perspectiva, não. Não é aquilo que você já predefine. Olha, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero enxergar isso. Senhor, eu quero enxergar aquilo. A gente, muitas vezes, quando a gente vai buscar para a presença de Deus, a gente já leva o que a gente quer ver. Esquece que Deus é que tem o melhor para nós. Deus é quem tem o melhor para nos mostrar. Eu não posso escolher. Bom, se eu já escolhi, por que eu vou para a presença de Deus? Então eu não posso escolher. Eu não posso escolher, eu vou para lá para ver, Senhor, mostra-me o que tu tens para me mostrar. Mostra o que tu tens para mim. E aí você abre a sua mente, você abre o teu coração e Deus vai encher da tua graça, Ele vai encher do perdão, Ele vai renovar as forças, Ele vai dar convicção. E sobre isso, Jeremias diz uma coisa bem interessante lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 23, quando ele diz que a graça do Senhor, né? Ele é contemplado pela graça. Quando ele é contemplado pela graça, quando ele enche, quando ele é renovado pela graça de Deus, quando ele abre novas perspectivas, ele se fortalece. Então, Jeremias, ele expressa nitidamente, ele consegue expressar essa bondade de Deus. Jeremias, ele é capaz de mostrar, em Lamentações, ele define essa relação íntima com Deus, uma relação que aproxima, uma relação que torna-o cada vez mais próximo de Deus. Jeremias, ele consegue entender nitidamente que o princípio vem pela renovação da sua mente. Deus, ele renova a nossa mente, porque Deus, ele substitui aquilo que nos distrai e enche o nosso coração da esperança que só ele tem para nos oferecer. Busque, procure enxergar não as distrações da vida, mas procure enxergar o que só Deus tem. As coisas que Deus tem revelado é reservada para a tua mente e permita que, ao chegar na tua mente, isso, ela desça ao seu coração. Mas uma outra coisa interessante, um outro verbo que ainda acompanha aqui o capítulo 2, o versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque, é quando ele diz, eu quero ver, né, ver os sinais de Deus, que tem para minha mente e o meu coração, mas ele diz, aquilo que eu, para ver o que Deus tem e o que ele dirá. Ou seja, observe que aqui, Abacuque, ele vai, é como se ele fosse lá apenas com as mãos vazias. Ele vai com o coração limpo, vazio, esvaziado. Ele vai lá para receber de Deus. Ele vai simplesmente para escutar o que Deus tem. Qual é o direcionamento de Deus? Meus irmãos, minhas irmãs, isso aqui é a ação pessoal de Deus. Interessante é que o próprio Davi, no Salmo 139, ele vai trazer uma conjuntura, ele vai descrever uma aproximação de Deus muito profunda. E ele expressa, né? Para onde fugirei eu da tua presença? Se subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu tomo as asas da alvorada e vou ao mais profundo mar, lá também eu sei que tu estás. Para onde me esconderei da tua presença? Davi consegue descrever e dizer assim, Senhor, para onde eu vou? Ou seja, existia aqui um entendimento interpessoal nessa relação tão profundo, que ele é convicto que ele não tinha como se esconder
de lugar nenhum de Deus. Nós não conseguimos, nunca iremos esconder de Deus em lugar nenhum, em perspectiva nenhuma. Isso quer dizer que essa relação pessoal entre o homem e Deus, a sua relação pessoal entre você e Deus, você precisa acreditar nela. Deus tem coisas que é reservada só para você. Vocês já observaram que às vezes é muito comum a gente ir para um culto, ouvir uma mensagem, e a gente faz o seguinte, a gente escuta aquela mensagem e diz, se fulano tivesse aqui, se meu filho tivesse hoje aqui para ouvir essa mensagem, se minha filha tivesse hoje aqui, se minha esposa tivesse aqui para ouvir essa mensagem, Deus iria falar ao coração dela. A verdade é que nessa relação pessoal, a cada momento que eu estou ouvindo de Deus, é para mim, é sobre a minha vida, é sobre a minha necessidade, é sobre o que eu preciso nessa relação com Deus, é sobre como eu vejo essa minha relação com Deus. Então, observe que Abacuque, ele diz, eu quero ver quais são os sinais de Deus, não apenas os sinais de Deus, ou seja, aquilo que ele vai trazer à mente e ao coração, mas ele vai dizer o que é que Deus tem para me dizer. Porque a queixa já foi feita a Deus. Eu fiz a queixa. Deus sabe o que eu estou reclamando. Deus sabe quais são os meus lamentos. Então, essa relação pessoal, essa ação pessoal agora, ela é divina, não é uma coisa coletiva, não é aquela palavra que vai alcançar todo mundo, mas é de forma pessoal, porque, por incrível que pareça, talvez as nossas queixas podem ser até as mesmas, mas a forma como Deus vai responder a cada um de nós é de forma pessoal, é de forma intransferível. Aquilo que Deus tem para o seu coração pode não ser aquilo que ele tem para o coração do seu marido. Aquilo que Deus tem para o teu coração pode ser aquilo que ele não tem para o coração do teu filho, da tua filha. Ou seja, as ações de Deus, elas são intransferíveis, elas são pessoais, porque Deus nos conhece como nós somos e entende profundamente o que nós estamos passando e aquilo que nós estamos sentindo. E aí ele diz, o Senhor tem algo para mim. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem algo para você. Deus tem algo pessoal para você. Ele não está falando, não é sobre a tua filha, não é sobre o teu filho, não é sobre o teu pai, tua mãe, não é sobre o teu colega, não é sobre a tua irmã, não é sobre ninguém, é sobre você. Deus tem algo pessoal ao teu coração. Sobe nessa torre de vigia, cria essa torre de vigia, estejas atento aos sinais de Deus, guarda a tua mente, preserva a tua mente, permita que as coisas de Deus, os sons de Deus, cheguem na mente, desça ao coração, não permite que Satanás roube isso de você, faz com que alcance o teu coração, porque as ações de Deus, elas são pessoais, elas são reais, elas são constantes. E aí observe que tem agora o outro verbo que eu me maravilhei com ele. E aí depois que ele diz assim, Deus tem algo para mim. Deus tem algo para mim. Nessa confusão toda, Deus tem algo para mim. Nessa luta toda que eu estou tendo aqui, do povo rebelde, dos inimigos que se aproximam, porque Deus tem algo para mim. É comigo que ele quer negócio. É comigo que ele quer falar. Sou eu, não é o outro. Sou eu. E aí ele vai dizer o seguinte, logo em seguida ele diz, o que Deus me dirá e que resposta, olha só, que resposta eu terei para a minha queixa. A resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus? Não se trata da sua resposta. Não é sobre o que você pensa sobre Deus. Não é sobre a solução que às vezes você apresenta a Deus. Senhor, a solução é essa aqui. Ai, Deus, se isso aqui acontecer, vai ser maravilhoso. Senhor, isso precisa acontecer para que eu veja os teus sinais. Abacuque abre mão das perspectivas dele. Minha irmã, você quer ouvir o que é que Deus tem como resposta para você? Abra mão das suas perspectivas. Abra mão. Enquanto você estiver segurando a resposta que você quer, pode ter certeza que você não terá e nem dará lugar para entender qual é a resposta que Deus quer. Porque foi assim que Abacuque fez. Enquanto Abacuque estava lá orientando o povo, olha, gente, vocês saem desse caminho rebelde. Gente, venham para a presença de Deus. Gente, venham adorar a Deus.
E aí depois os inimigos começam, os assírios começam a se aproximar. E aí Abacuque entra numa pavorosa agora. Senhor, impede que esses inimigos, Senhor, luta, faz com que isso, Senhor Deus, esses inimigos desapareçam daqui. E a verdade é que quanto mais Abacuque fazia isso, mais os inimigos se aproximavam, mais rebelde ficava o povo. Vocês já observaram isso? Vocês já observaram? Eu acredito que alguns de vocês são mães, né? Quando a gente está ensinando nossos filhos, a criança lá, menino, não faça isso não. Parece que quanto mais a gente diz, menino, não faça isso, aí que ele faz. Na igreja, quando as crianças vão sair para a sala da escola bíblica, não corra não. Parece que eu digo, não corra não, parece que eles botam um motor nas pernas e saem correndo. Vocês já observaram que está na natureza do homem isso? Né? Tá na nossa natureza isso está. Então, Abacuque chega agora e ele consegue, na verdade, a uma conclusão. Ele diz, Senhor, eu quero abrir mão da minha resposta. Eu estava com minha resposta pré-definida. Eu quero saber agora qual é a tua resposta, porque a minha queixa permanece. Minha irmã, permaneça com sua queixa. Apresente ela a Deus, mas não leve a Deus a resposta que você quer. Porque talvez você seja traída por si mesma. Não é porque Deus te ignorou, mas é porque você já levou uma resposta pré-definida para Deus. Porque a resposta que Deus tinha para Abacuque era algo completamente diferente daquilo que ele esperava. E aí, quando você lê o capítulo 3, você vai descobrir qual foi a resposta de Abacuque. Qual foi agora a oração de Abacuque a esse Deus? Ele precisou renunciar a si mesmo. Ele renunciou às suas convicções, ele renunciou às suas perspectivas, ele renunciou àquilo que ele achava que ele tinha de mais precioso, ele renunciou às suas verdades, ele renunciou à sua predisposição, ele renunciou tudo para poder receber de Deus aquilo que só ele tinha, aquilo que só Deus tinha para lhe oferecer. E diante disso, minhas irmãs, eu não vou ler todo o capítulo 3 de Abacuque, mas eu quero ler apenas 3 versículos, que resume, na verdade, qual foi o entendimento de Abacuque. E olha só que coisa maravilhosa. Onde é que está a libertação de Abacuque? Onde é que Abacuque foi liberto? Foi exatamente nesse processo. E o processo levou Abacuque a escrever a seguinte oração. Os 3 últimos versículos do capítulo 3 de Abacuque vai dizer o seguinte: Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altineiramente. Todavia, eu me alegro no Senhor. O apóstolo Paulo disse uma coisa interessante. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Já imaginaram o que significa isso? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O crente não pode viver de circunstâncias, irmãos. Nós não estamos neste mundo para viver de circunstâncias, porque nem sempre as coisas estarão a nosso favor. Porque vivemos numa sociedade perversa, cercada de pessoas perversas. Então, nem sempre nós não podemos viver simplesmente por circunstância. Nós precisamos viver pela fé. Viver pela fé significa abrir mão dos nossos conceitos, das nossas verdades, da nossa dureza, da nossa rigidez, da nossa intrepidez e dizer, Senhor, eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio o que eu tenho, o que eu penso, mas eu quero viver o que tu reserva. O que é que tu tens para mim? Aí você, quando pergunta o que Deus tem para mim, quer saber, quer descobrir, primeiro, prepara a tua torre de vigia. Fica lá. É muito mais do que um lugar, tá? É um estado. Torre de vigia é estar sobre alerta, é estar vibrante o tempo todo, estar confiante o tempo todo. Sobe nessa torre de vigia e enxerga. Cuidado com as distrações deste mundo, tá? Tá cheio de distrações. Cuidado com elas. Porque as distrações, em uma distração, um acidente pode acontecer. Nós que dirigimos sabemos disso, né?
Uma distração pode colocar tudo a perder. Então, não, cuidado com as distrações que Satanás tem colocado, tá? E fica atento aos sinais de Deus. Ele vai trazer coisa à tua mente que vai descer ao teu coração. Tá? Olha que coisa interessante. E te mantém lá. Os sinais de Deus vai fazer com que ele mova uma ação pessoal. Deus conhece você. Ele conhece o teu coração, a tua dor, a tua luta, tua tristeza, tua alegria, tuas virtudes, tuas falhas, teus defeitos. E Deus abraça e acolhe você do jeito que você é. Deus ama você. E pode ter certeza, quando você sobe nessa torre de vigia, você está agora simplesmente atento aos sinais de Deus, você vai ter esse relacionamento pessoal com Ele, pode ter certeza, a resposta vem logo imediata. Talvez a tua resposta seja diferente da oração de Abacuque, porque o que você está esperando está dentro de um contexto diferente do dele. Mas deixa eu falar uma coisa, o Deus que Abacuque servia, se for o Deus que você serve, pode ter certeza, Deus não vai te decepcionar. O Senhor estará com você. O Senhor estará te conduzindo. O Senhor vai trazer paz ao teu coração. O Senhor vai te dar ânimo. O Senhor vai renovar você. O Senhor vai te devolver. O Senhor vai fortalecer você. Ele vai te dar esperança. Ele vai mover o teu coração. E diante de tudo isso, pode ter certeza de uma coisa. As coisas que vão acontecer, elas glorificarão a Deus. Mas a alegria, ela será sua. Porque Abacuque aqui, ele conclui dizendo: todavia, eu me alegro no Senhor. Puxa vida, um homem que estava reclamando, agora há pouco, lamentando: Senhor, me abandonaste até quando? Ele agora está dizendo o quê? Eu me alegro. Em detalhe, quando isso aqui acontece, no momento em que o povo está preso agora, é escravo dos assírios. Olha que coisa. Olha que contradição, né? Olha só que contradição. Mas aí Abacuque chega a uma conclusão. Ah, Deus, Ele quer comigo. Deus é comigo que Ele quer. Minha irmã, é com você. O negócio de Deus é contigo. E aí, isso aqui foi libertador para Abacuque. Porque agora ele se libertou daquele fardo. Ele se libertou das coisas que trazia. Ele se libertou daquilo que alcançou, do aprisionamento que estava no seu coração, na sua vida. Ele se libertou disso. E agora ele passou a viver simplesmente, diante daquilo que Deus tinha para oferecer. Que o Senhor, na sua infinita bondade, alcance nosso coração. O que você tem passado, eu não sei. Se tem, talvez, escrito essa frase: até quando, Senhor? Ou em uma oração: até quando, Senhor? Que queixa você tem apresentado? Há quanto tempo você tem apresentado? O que tem movido essa queixa? Quais são? O que tem movido isso? Eu não sei dizer. Mas uma coisa eu sei. O Deus que respondeu a Abacuque é o Deus que vai responder ao teu coração. Porque a palavra dele não volta vazia. A palavra do Senhor, ela permanece, ela é fiel. Pode ter certeza. Não saia da sua torre. Esteja atento aos sinais de Deus e cuidado com as distrações. Saiba que Deus te falará. Ele é um Deus relacional e fala porque ele conhece teu coração. E pode ter certeza. Se prepare. Se prepare para ouvir qual é a resposta dele para a tua queixa. Que o Senhor continue sendo exaltado, glorificado, reconhecido entre nós e que a palavra dele nos sustente e traga alegria aos nossos corações. Eu quero orar por você agora, minha irmã. E nesta oração, eu gostaria que você pudesse apresentar a Deus sua queixa. Agora, apresenta a tua queixa, mas esquece a resposta, tá? Porque ela pode ser bem diferente daquilo que talvez você esteja precisando. E diz: Senhor, qual a resposta que tu tens? Senhor, eu estarei atento aos teus sinais. Senhor, eu vou me colocar aqui na torre de vigia. Eu vou esperar. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero render graças ao Senhor por esta noite. Obrigado, Deus, por tua bondade que tem nos alcançado. Certeza que temos da tua presença. Obrigado, Deus, pela esperança que nos renova. Ó Deus, quão fracos, falhos nós somos, limitados nós somos. Ó Senhor, que teu Espírito Santo que visita-nos, que nos conhece de forma íntima e profunda,
O Senhor sabe perfeitamente do que nós passamos e precisamos. Ó, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo eu te rogo, alcança o coração das tuas filhas, assim como Abacuque, eu deduzo, Deus, que elas têm suas queixas, diante do sofrimento, das angústias. Assim como Davi expressou as queixas, Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, eu não suporto mais. Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, eu não tenho mais alegria. Senhor, eu não tenho disposição. Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? E diante de tudo aquilo que poderia ser uma perspectiva final, aquilo que poderia ser totalmente o fim, Deus renova a esperança de Abacuque. E Deus mostra ao coração de Abacuque que não era sobre o outro, não era sobre os outros, e sim sobre ele. Deus queria Abacuque mais próximo dele. Deus queria invadir o coração de Abacuque. Deus queria libertar Abacuque e encher seu coração de esperança. Deus queria dar certeza a Abacuque que Deus estava com ele em momento difícil. Era Deus que estava sustentando o povo de Israel. Era Deus que estava sustentando Judá. Era Deus que estava sustentando Abacuque. Era o Senhor que estava presente em Abacuque, mesmo nos momentos de prisões. O povo foi preso, mas Deus estava com ele. O povo foi escravo, mas Deus estava com ele. A prova diz que foi Deus que libertou. Senhor, é o Senhor que nos liberta das nossas escravidão. É o Senhor que alcança o nosso coração, Deus, e esvazia de nós mesmos as respostas pré-definidas que nós temos. Esvazia de nós, Senhor, aquilo que nós muitas vezes colocamos e aquilo que nós queremos. Porque nem sempre, Senhor, nem sempre o que nós queremos é o que tu tens, porque tu tens sempre o melhor para nós. Em nome de Jesus eu te peço, invade o coração das tuas filhas, resgata o coração das tuas filhas, o ânimo delas, Deus, e dá a ela convicção, certeza da tua presença, e que em tudo isso o Senhor continue sendo reconhecido. Ó Deus, que as respostas que tu tens para as queixas das tuas filhas, elas possam ser respostas que vão evidenciar a tua presença. Ó Pai, Abacuque conclui, ele conclui dizendo, eu me alegrarei no Senhor, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja nos currais, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É o Senhor que nos sustenta e nos dá ânimo, mesmo em momentos difíceis. Por isso, Senhor, queremos que sejas reconhecido em nossa vida em todo o tempo. Ao Senhor seja a honra, o louvor e a glória. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. É a oração que eu te faço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente, pela atenção, pelo tempo.